nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Lembrando que o link do meu Instagram está na descrição desse vídeo. Bom, gente, o tema de hoje é para falar quem vai querer esse tipo de jogador, que é Patrick e também o lateral direito Natan, que retornou de empréstimo para o Santos. Bom, para quem não sabe, o Natan estava emprestado ao Famalicão com opção de compra até a metade do ano, e o Famalicão, a princípio, iria comprar o jogador, mas acabou desistindo. Pensou, pô, vou pagar 2 milhões de euros nesse jogador? Famalicão pensou melhor e achou melhor para o clube não optar pela opção de compra do jogador. Bom, agora ele retorna para o Santos e vira uma situação indefinida para o clube. O Natan tem contrato com o Santos até dezembro de 26. Lembrando que ele chegou na metade de 2022. Quem trouxe o jogador naquela época foi o Chumbinho, que durou menos de um mês no cargo na gestão Rueda. Então, você vê que é outra herança deixada pela antiga gestão. Então, quando você pensa Natan, ele não tem espaço, ao meu ver. Para mim, é um jogador que pode até ser melhor tecnicamente que o Rodrigo Ferreira. Só que o Natan é um jogador que criou tantos problemas e também se envolveu em várias confusões com torcedores que para mim não tem clima. O Natan, ele é um pacote do desastre. Além de ser um jogador limitado, é um jogador que causa diversos problemas. Ele mandou coraçãozinho para a torcida quando estava sendo eliminado da Sul-Americana. Ele discutiu com o torcedor quando foi encontrado na balada. Depois do caso, debochou do torcedor, sabe? Enquanto o Santos caía pela tabela, ele estava lá na balada. Vazou nude do jogador, vazou um monte de problemas dele, sem contar os problemas que a diretoria teve que abafar do Natan. Então você junta a deficiência técnica dele junto com seu extracampo, é um jogador que não dá para vestir a camisa do Santos. Por mais que tecnicamente ele seja um pouquinho melhor que o Rodrigo Ferreira, mas também não é lá essas coisas. Eu acho que o Sherman deixa ele no chinelo. Eu acho que o Aderlan, por mais que esteja fora da temporada, muito melhor que ele. Então você já tem duas opções que é melhor que ele dentro do elenco. Ah, Gabriel, e quem vai ser o reserva imediato do JP Sherman? No momento, para mim, vai ter que ser o Rainer. Por mais que o Rainer parece aquele jogador maluco, quando eu digo maluco é que ele abaixa a cabeça e sai correndo que nem louco. Então, ele acaba cometendo vários erros por isso, por ser um jogador ansioso, por ser um jogador que não pensa, mas mesmo assim, mesmo com essas limitações técnicas, o Rainer é mais jogador que o Natan. O Rainer, a princípio, seria até negociado nessa janela, mas por conta da lesão do Aderlan, vai ficar no elenco. Então, assim, para mim, o Natan, se ele fosse integrado ao elenco principal, o que aconteceria? Seria a última opção. Seria JP Sherman titular, o Rainer o reserva principal, Rodrigo Ferreira a terceira opção e a última o Natan. E não vale manter um jogador que racha elenco, que briga em bastidor, que traz a imagem do clube só por polêmica. Então a melhor coisa que o Santos tem a fazer e também que seria bom para o jogador é procurar outro destino. Aqui no Brasil, acho difícil o Santos conseguir, de verdade. Mas ao mesmo tempo, o Natan ele tem mercado em equipes tipo o Famalicão, que é uma equipe de Portugal, que não é aquela principal força. Então, times como o Estoril, Arouca de Portugal, se você pegar também na Espanha, times como o Cádiz, times como o Almeria, é o tipo de clube que contrata o Natan, que lá ele não tem tanta visibilidade. Já aqui, pelo apresentado em campo e pelas polêmicas, meu amigo, não dá para ficar com o Natan. Para mim, ele não deveria nem nunca mais vestir a camisa do Santos, por tanto desrespeito que ele teve com a instituição e com o clube. Beleza? Bom,
Partindo aqui agora para o segundo problema, vamos falar do Patrick, que assim como o Natan, tem contrato com o Santos até dezembro de 2026. Pô, Gabriel, mas não era empréstimo com obrigação de compra? Sim, o empréstimo ele dura até dezembro, depois vira obrigação de compra. Só para ficar claro, obrigação de compra é diferente de opção de compra. A opção, o clube que pegou o jogador por empréstimo, ele tem a opção de querer ou não o jogador em definitivo. Que nem foi a questão do empréstimo do Soteldo para o Grêmio. O Santos emprestou o Soteldo com opção de compra e não obrigação. Agora que o Santos pegou o Patrick por empréstimo, mais a obrigação de compra, o contrato é até dezembro de 26. Sobre essa questão do Patrick, ele foi até relacionado contra o Vila Nova e relacionado para o jogo contra o Coritiba. Então, nessa questão, o que acontece? Ele está aparecendo nos relacionados e tem uma justificativa. Ele ter visibilidade no mercado. Pô, Gabriel, mas ele só atrapalha, ele é ruim, ele é um ex-jogador em atividade. Eu concordo. Só que se ele ficar afastado e não aparecer, no mínimo, nos relacionados, dificilmente você vai encontrar algum clube que manifeste um interesse. Também acho difícil algum clube ser tapado, como foi Alexandre Galo, com todo respeito, Galo, mas nesse caso você foi sem noção, né? Mas enfim, sobre o Patrick, se você falar rescinde o contrato, pô, cara, rescindir o contrato não é tão fácil assim. Vamos tirar o tempo de empréstimo. A partir do ano que vem, se o Santos conseguir o acesso para a Série A, o contrato do Patrick tem um gatilho de um aumento salarial de quase 500 mil. Então vamos deixar 500 mil arredondado. Por cada mês de salário, o Santos gasta por ano 3 milhões para o Patrick. Então seria 3 milhões de 2025 mais 3 milhões de 2026. Então se o Santos quiser rescindir com o Patrick, no mínimo, isso eu não estou falando de bônus, férias, 13º, toda essa politicagem, né? No mínimo, o Santos gastaria 6 milhões para rescindir o contrato com o Patrick. E isso ainda estou chutando um valor baixo. Então não é tão simples dispensar um jogador. Não é tão simples rescindir um contrato. Lógico que pode ter um acordo. Só que assim, o Santos vai ter que arcar com essa burrice. Porque eu não vi sentido na contratação do Patrick. Eu, como vários, falaram o seguinte: o Patrick, no quesito técnico, é um bom jogador, é um jogador que tem imposição física, até tem uma boa bola parada, o famoso meia que chega na área finalizando. No quesito técnico, poderia até entregar. Só que, na parte negativa da contratação do Patrick, o que eu falei e também outros canais, falou o seguinte: é um jogador que não entrega desde 2019, é um jogador que infelizmente senta no contrato e pelo histórico eu não faria a contratação. Por mais que tenha qualidades técnicas que se encaixasse na Série B, não dava para confiar nele pelo seu histórico de lesão e comprometimento com o clube. Então eu acho que o Santos errou bastante na contratação do Patrick e agora está tentando achar uma solução. Inclusive o Marcelo Teixeira cobra o Galo para uma solução. Só que assim, a gente massacra o Galo. Com razão, concordo com as críticas em cima do Galo. Só que assim, quem deu o aval? Carille. Quem negociou? Galo. Quem assinou? Marcelo Teixeira. Então não tem um culpado. O culpado é a diretoria inteira que viu com bons olhos a contratação do Patrick. Só depois que deu errado que vem a cobrança pesada, né? Então, assim, eu acho que foi uma contratação sem noção, com todo respeito ao jogador Patrick, mas é um jogador que, para mim, é ex-jogador em atividade. Torço muito que dê a volta por cima, mas a gente sabe que é muito difícil. Pelo seu condicionamento físico, pelo seu comprometimento, porque a gente não vê o jogador evoluir nem no condicionamento. É um jogador que não dá. Inclusive, o fato dele ter vindo ganhando acima do salário do teto do clube para a Série B incomodou e teve um pequeno racha do elenco.
Por quê? Porque vários jogadores que vieram esse ano e os que se mantiveram do ano passado toparam entrar no teto salarial, reduziram salário, vieram topando ganhar menos de 350, que é o teto do clube, né? O único salário que tinha acima do teto era o Morelos, com 375 mais 10 mil por gol, que inclusive foi para o Nacional da Colômbia, graças a Deus. E chega o Patrick ganhando 400 mil, que gera, querendo ou não, um pouco de confusão nos bastidores. Não vou falar que foi algo gritante, mas é algo que incomoda. E não vou falar que está errado, tá? Porque imagina, você tá trabalhando, você tá dedicando, você tá suando e você ganhando e topando um salário um pouco mais reduzido. Aí chega um cara que não joga bola há tempos, um cara que chega fora de forma e você vai ter que cobrir o trabalho dele pela incompetência dele. Aí o que acontece? Você fica insatisfeito, você fica revoltado. Então eu entendo a insatisfação do elenco no momento da contratação do Patrick. Tomara que o Santos ache alguma solução. Eu acho difícil, para ser bem sincero. Tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.